Olá pessoal, estamos aqui para mais um podcast, desta vez com uma das instituições de imensa relevância para o agronegócio brasileiro, a Bayer. E aqui queria inicialmente saudar nossos convidados, né? O Augusto Crivellari. O Augusto é líder de testes para assuntos regulatórios da divisão de agricultura da Bayer para toda a América Latina. Estamos também aqui com a Alessandra. E a Alessandra Tostes, ela é líder da estação de pesquisa da Bayer em Petrolina, Pernambuco. Para começar, Augusto, mais uma vez, muito bem-vindos. Eu gostaria de que você falasse um pouco, né, sobre o papel, o trabalho, né, da Bayer, né, na questão da inovação e na questão dessa relevância da inovação para a agricultura brasileira e, por que não dizer, mundial. Olha, Alexandre, obrigado pela pergunta. A gente vive isso todos os dias, né? E a nossa missão e a inovação, ela percola todas as atividades, tudo que a gente faz no dia a dia dentro da empresa. Isso se manifesta na nossa missão, né? Então a nossa missão, para quem procurar lá na internet, né, é ciência para uma vida melhor. Ou também é um aspecto muito importante, é saúde para todos, fome para ninguém. Então a Bayer é uma empresa que atua não só no setor agrícola, mas também no setor farmacêutico, no setor de bens de consumo, né? Então as pessoas têm contato com a nossa marca muitas vezes ali na farmácia, etc. Então, mas a gente convive no dia a dia com inovação. Então é um dos pilares, então buscar as melhores soluções para os nossos agricultores, procurar o melhor caminho para os nossos agricultores é algo que faz parte da nossa vida. Eu, particularmente, na minha vida, na minha função de testes regulatórios, a minha função é justamente gerar os dados junto com a nossa equipe, que produz a informação que atesta a segurança dos nossos produtos. Então, os nossos produtos de proteção de cultivo, né, os defensivos, as sementes de biotecnologia, os produtos biológicos que fazem parte do nosso portfólio, né? Muito bem. E esse trabalho de vocês hoje em Pernambuco, Alessandra, como se dá? Exatamente que vocês pudessem falar um pouco, até porque você está, né, liderando essa estação, isso nos chama a atenção, né? O que é que a Bayer tem em Petrolina, né? Nós temos um centro de pesquisa em Petrolina, né, e a questão de por que Petrolina, né, por que Pernambuco? A questão da estabilidade climática, que nos dá bastante flexibilidade, versatilidade para testar os nossos produtos, as nossas sementes. Então a gente está com um centro de pesquisa em Petrolina desde 2012, certo? Então já temos uma história em Petrolina movimentando muitas pessoas, comunidade, né, são 1.000 pessoas que fluem pelo site por dia, certo? Então é um site grande com instalações de laboratório, a parte de inovação em termos de melhoramento genético. A gente desenvolve os híbridos de milho e também os cultivares de soja. Então a gente faz melhoramento genético para milho e soja, que é uma novidade na região, né? Nós fomos pioneiros levando toda essa tecnologia para a região. Temos laboratórios de ponta e áreas de cultivo, né? Temos cultivo em campo e também cultivo em áreas de estufa, que são de ponta, tecnologia que se encontra nos Estados Unidos, Europa, tal, e que a gente tem dentro de Pernambuco, em Petrolina, né? E com relação às pessoas, né, a gente impacta em torno de 1.000 pessoas diretamente que estão dentro do site, além de um impacto muito maior indireto, né? Então são 1.000 pessoas fluindo entre empregados, colaboradores direto da Bayer, contratados, safristas que trabalham por safras dentro da nosso centro de pesquisa. Então são muitas atividades acontecendo em Petrolina. Então o atrativo, né, de Petrolina, a questão do clima, estabilidade climática, abundância de água, com toda a questão do sistema de irrigação, né, do distrito de irrigação na região. Ou seja, dá para controlar, né, essa quantidade de água no momento certo, na hora, Exatamente. Né? Sim, então isso é uma situação muito, muito importante para a gente, né? A gente conseguir ter estabilidade, o clima seco e ao mesmo tempo a abundância de água. A questão de ser um centro onde tem universidades, a Embrapa presente, que nos traz todo o suporte tecnológico que a gente precisa também, né? Conta muito para isso, né? Exatamente, um centro de agricultura, de frutas, que já traz um pouco da tecnologia envolvida em cultivo, né? E o aeroporto internacional também da região. Então, todo esse conjunto faz de Petrolina um lugar extremamente especial para a gente conseguir desenvolver as nossas tecnologias. Muito bom. E olha, eu posso dizer aqui que muita gente talvez não tivesse noção, né,
desse trabalho de vocês, e principalmente dessa consequência, desse desdobramento aí, né, para não só a parte da pesquisa, inovação, mas até a questão realmente de emprego, de renda, de movimento, né? Muito bom. E, Alexandre, esse é um ponto que a gente sempre fica bem orgulhoso, né? Então, a estação de Petrolina está entre as 4 estações mais importantes do mundo, né? E a Bayer, lembrando que investe por ano na agricultura 2,6 bilhões de euros. Então é um investimento que a gente tem muito orgulho da inovação e de tudo que a gente constrói, e Petrolina é a joia da coroa, com certeza. É um orgulho, né, poder estar presente e vivenciando isso no dia a dia. Em termos de investimento, nos últimos anos, né, a gente tem uma média de investimento de 20 milhões de euros aí, a cada ciclo de 4, 5 anos, a gente já está numa terceira fase de investimento, ampliação e trazendo novas tecnologias para o site de Petrolina. Bom, recentemente vocês divulgaram, né, 10 lançamentos, numa perspectiva aí de uma década, para os próximos 10 anos, que mostra, né, essa visão de futuro, já de longo prazo, né? Conta um pouco pra gente, né, como é que esses produtos, o que é que se pode esperar em termos de inovação, do que vem, porque quando a gente fala hoje de futuro, num mundo cada vez mais rápido, né, da inovação, parece aquela coisa realmente futurista, mas enfim, claro. O que é que vocês podem contar pra gente, né, dessa visão de vocês aí dos 10 anos? Alexandre, a gente tem 10, seria pouco perto de tudo que se faz todos os dias e do número de produtos que a gente desenvolve todos os dias pensando no agricultor. Esses 10 são realmente os que a gente entende como disruptivos, os que têm o maior foco, maior importância dentro hoje da empresa. Alguns deles, inclusive, estão lá na mão da Alessandra no dia a dia dentro da nossa estação, da estação de Petrolina. Eu posso, talvez, colocar 2 ou 3 produtos aqui como exemplos, né? Então, um que a gente tem muito orgulho, que a gente vem trabalhando bastante, é um novo mecanismo de ação em herbicidas. Então, é um novo herbicida, se chama Icafolin. E por que é tão especial? Esse é o primeiro novo modo de ação de um herbicida em 30 anos. Então, faz 30 anos que um novo mecanismo de ação para controle de plantas daninhas não é descoberto, e esse vai ser o primeiro produto nesses 30 anos. Então vai ser um produto crítico aí para as culturas da soja e outras demais culturas para controle de plantas daninhas. Vai revolucionar, então, ele vem complementar o sistema, né? Então ele vem fazer parte do sistema que hoje existe, já com outros herbicidas que são importantes, mas ele vai ser uma peça muito, muito, muito crítica para o controle de plantas daninhas de difícil controle. Então, principalmente gramíneas, o agricultor sabe bem que, a depender de onde você está no Brasil hoje, as gramíneas são, as folhas estreitas, né, são plantas importantes. Um outro que gera muita curiosidade, a gente, quando recebe visita nas estações experimentais, e as pessoas veem, é um milho super especial que se chama milho de baixa estatura. Então ele é um milho baixinho, ele é um milho que tem por volta de 30% a altura menor do que um híbrido convencional. E aí você pode perguntar, mas por que um híbrido, né, um milho um pouquinho mais baixo, o que ele tem de especial? Então o fato dele ser mais baixo, o agricultor também sabe que todos os dias ele está sujeito a, por exemplo, um pé de vento, uma tempestade, ele pode perder a produção dele ou parte da produção dele por um fenômeno que chama acamamento, então a planta pode cair e não se recupera. O milho de baixa estatura, ele contribui ele é mais tolerante, ele é mais resistente a essas adversidades climáticas, né? A gente fala aí de um momento, né, que o clima vem mudando, etc. Esse é um ponto que talvez seja importante. E é uma tecnologia que a gente visa para o mundo, Alexandre, que ele ocupe por volta de 89 milhões de hectares. Então é uma tecnologia que deve ocupar, que deve revolucionar a forma que o agricultor cultiva milho hoje no mundo. No mundo. E além disso, a gente tem as franquias que são importantes, que já acontecem. Então a gente tem a Intacta, que é a primeira geração de soja resistente a lagartas. A gente tem hoje no mercado a segunda geração, a Intacta 2 Extend, que foi lançada recentemente para controle de lagartas e controle e uso mais flexível de herbicidas, né, no caso o herbicida de camba, e a gente já vem trabalhando nas gerações que se seguem. Então essas próximas gerações fazem parte também de um desses 10 grandes produtos aí a ser lançados. E o mesmo se aplica no algodão. Então o algodão também, esse ano a gente está lançando o Bollgard 3 Extend Flex, que é uma tecnologia nova no algodão, e a gente já vem trabalhando nas próximas gerações dessa tecnologia. Então, para dar 4 exemplos aí dos principais, Alessandro, não sei se tem algum que
Você está todo dia com essa turma lá. Assim, a gente está bem no início da cadeia de desenvolvimento, né? Muitas vezes, quando a gente está trabalhando, a gente está falando com códigos ainda, nem tem um nome ainda específico para cada produto que a gente está desenvolvendo. Mas eu acho que o que vale adicionar e comentar é que no Centro de Pesquisa de Petrolina, além da gente estar desenvolvendo os produtos em si, a gente está desenvolvendo os processos também, né? Inovando nos processos. Então, assim, o que eu acho que é legal comentar é que hoje a gente tem um processo de 12 a 14 anos para desenvolver, né, um híbrido, né, um cultivar, é um tempo bastante longo de pesquisa e de investimento. Então, muito do que a gente está trabalhando hoje também é para encurtar esse período. Então, a gente tem aí vários projetos que estão em Petrolina e que estão, assim, a todo vapor, para que a gente consiga ainda trazer lançamentos mais rápidos. Então, diminuindo esse ciclo aí para 8, 6 anos, o que seria, assim, espetacular em termos do que a gente pode trazer para o mercado, né? Então, isso está a todo vapor em Petrolina. Muito bom. Tem outra questão que eu acho que até, de certa forma, você adiantou, mas vamos tentar complementar um pouco, que é de uma forma mais resumida, até para o nosso ouvinte ter essa visão aí mais clara, mais direta, porque imagina, a gente vai ser ouvido e visto por muita gente, né? E tem alguns que não são da área do agro, né? Mas enfim, que soluções, se você pudesse fazer como fosse um resumo, um briefing, dos principais entregas, benefícios que alguns produtos que a Bayer desenvolve, que o agricultor, você acabou de dar o exemplo, né, da questão do combate das ervas daninhas, da questão do herbicida, mas, enfim, que o agricultor percebe de forma mais rápida, mais imediata, e que a Bayer hoje tem no seu portfólio. Alexandre, para quem está longe da agricultura, às vezes os nossos colegas e pessoas que vivem nas cidades, eles não lembram ou não sabem que, na verdade, o agricultor toma mais de 100 decisões desde o momento que ele põe a semente no chão ou antes, né, quando ele está planejando, até ele conseguir tirar. Então, na verdade, o nosso portfólio ele é integrado. Então, a gente tem uma série de soluções que vão desde a semente, que vai ser utilizada. Então, sementes de milho, sementes de soja, sementes de algodão. A gente tem uma divisão que se chama Semines, que também são sementes de frutas e vegetais, que faz parte do nosso portfólio. Passando pelos produtos que ele tem que usar para controlar as pragas, as plantas daninhas que estão acometendo, né, a cultura, os herbicidas para controlar, os herbicidas para as plantas daninhas, os inseticidas para controlar as pragas e os fungicidas para controlar as doenças. Então, é importante que o agricultor tenha a capacidade de proteger o potencial produtivo que ele tem ali, para que ele consiga tirar o máximo daquele plantio. Dentro da semente a gente também tem a biotecnologia, né? Então a biotecnologia a gente fala às vezes de segunda geração do milho, segunda geração esse milho de baixa estatura. Tudo isso é feito e construído através da inserção de genes, então de características dentro dessa semente que é feito pelas técnicas de biotecnologia. Então, a gente tem um portfólio integrado do plantio até a colheita do agricultor, tentando sanar todas as dificuldades, todos os desafios que ele tem que enfrentar ao longo da sua vida, seja na cultura que for. Perfeito. E hoje, no corpo técnico-científico, né, da Bayer, você até adiantou aí, em termos desse trabalho da melhoria, né, ou da questão genética, né, da edição gênica, né, que são expressões mais técnicas, mas assim, até para que a gente possa ter essa visão mais prática, né, o que é que vocês acham que a gente pode esperar de futuro aí, pensando nessa visão de futuro, nesta área, dado a condição técnico-científica que vocês dispõem hoje? Alexandre, olha, eu sou um biólogo, então quando você vem falar de edição gênica ou dessas novas técnicas de biologia molecular e etc., eu posso passar horas falando desse assunto aqui, então vocês vão ter que me segurar. Mas a edição gênica nada mais é do que uma técnica que é utilizada para você abrir o arquivo do DNA do organismo, de uma soja, por exemplo, e você fazer pequenas alterações dentro daquele material genético para que você tenha características de interesse. Então, hoje o Brasil tem um marco regulatório, então tudo que a gente faz, e é parte importante do meu trabalho, parte do trabalho da Alessandra também, a gente faz tudo mediante as regras que são estabelecidas para você pôr esses produtos no mercado. Então, há regras para você pôr um produto de biotecnologia, você colocar um produto de proteção de cultivos, os pesticidas, e há regras para a edição gênica. E a edição gênica, o Brasil tem um dos marcos mais modernos do mundo.
edição genética. Então a gente vê essa tecnologia com o potencial que ela tem. Então uma ferramenta poderosíssima para a gente inserir, alterar e ajustar o material genético da planta, porque a gente tem características melhores. Então a empresa vem investindo, como é uma nova fronteira, a gente vem sim investindo dentro do nosso DNA de inovação, dentro do que a gente faz no nosso dia a dia. Então a gente certamente vai ter novidades aí nas próximas décadas dentro desse contexto. Essa questão, né? E está muito ligado ao processo também, né? Porque na realidade, por exemplo, a gente fala de genética de precisão, né? E a questão a gente vem de um histórico de melhoramento genético baseado em seleção das melhores plantas ou seleção dos melhores híbridos, né? E toda essa parte de inovação que a gente está trazendo e desenvolvendo agora é como que a gente pode, a partir do conhecimento genético de cada uma dessas plantas, a gente desenhar o melhor híbrido, o melhor cultivar de soja, né, ou o híbrido de milho. Como que a gente pode usar todo esse conhecimento da genética para desenhar o que a gente precisa para que o agricultor precisa, né, com relação às proteções necessárias aí. É a chamada ciência pura, voltado para aplicação realmente. Exatamente. Porque o conceito de inovação, na verdade, é um conceito econômico, né? Inovação quando você traz algo de um laboratório, etc., aquilo é uma descoberta. Para você transformar aquilo numa realidade, ele precisa ser rentável, precisa existir no meio físico e impactar a sociedade de fato, né? Esse é o conceito de fato de inovação. Isso. Nós falamos isso, inclusive, foi debatendo aqui no podcast anterior. Que legal. O gancho perfeito do mercado que diz o ritmo da inovação, né? Exato. Em relação à cultura, à lavoura da soja, o que é que vocês poderiam mencionar assim, em termos de uso da biotecnologia, né? Que principais avanços e que principais, talvez, expectativas se tem para o futuro na soja? A expectativa do futuro, já vou começar daí. A gente falou dos 10 grandes lançamentos, soja é parte integral e importante disso. Hoje, soja é uma cultura muitíssimo importante para o Brasil, para a economia brasileira, e sendo muito, muito direto, estima-se que o advento, o aparecimento, a utilização e a adoção da biotecnologia dentro da cultura da soja pode ter trazido até quase 20 milhões de toneladas a mais de soja dentro do sistema. Então isso é extremamente relevante. Sem aumentar a área de cultivo? Sem aumentar a área de cultivo. E aí o interessante é que o estado do Rio Grande do Sul produz 20 milhões. Então a gente adicionou um novo estado produtor de soja dentro dessa cadeia. Então o impacto da biotecnologia foi bastante relevante e ele é indicado até pela adoção, né? Então a primeira tecnologia que conferiu à soja a resistência a lagartas, que é uma praga, um conjunto de pragas muito importante para a cultura da soja, saiu do primeiro ano de 4% e chegou a 90% de adoção de tecnologia. Então o agricultor demonstra, pela adoção da tecnologia, o interesse e a importância que essa tecnologia tem para resolver um problema que ele tem. E o que a gente precisa é manter isso funcionando para ele e que ele tenha acesso a novas soluções. E quando a gente olha o cenário nacional, brasileiro, com todas as suas características regulatórias e tudo mais, enfim, o que é preciso hoje para a Bayer continuar lançando essas soluções de ponta, no caso do Brasil? O que vocês apontavam aí? Eu acho que, qualquer empresa ou qualquer pessoa física, né, quando ela faz um investimento, ela está esperando um retorno. Então, uma parte integral importante do que a gente faz é a segurança jurídica em torno das atividades que a gente tem. Seja na fase de estudo das tecnologias, então, por exemplo, a gente ter a estação experimental de Petrolina é algo que decorre de regras que permitem que isso esteja ali, que a gente tenha essa estrutura. Então, a segurança da regulamentação que rege o nosso trabalho e os nossos produtos, bem como a segurança jurídica que rege a nossa captura do valor da tecnologia que a gente coloca no mercado é extremamente importante para que a gente tenha o retorno e continue alimentando esse motor, né? Sandra, em relação a essa questão dos desafios climáticos, hoje uma temática global, né? Como você acredita que as inovações da Bayer contribuem,
estão alinhadas com essa questão da sustentabilidade. Fala um pouco para a gente sobre isso. Toda essa tecnologia que a gente até brinca, né? Toda essa tecnologia numa sementinha, né? Que a gente não consegue nem imaginar tudo que está por trás ali quando a gente olha uma semente. Toda essa tecnologia que está embutida, esses estudos, a seleção ou o próprio desenho, né, dessa semente, traz a proteção, ou seja, a segurança para que a gente consiga enfrentar esses desafios climáticos, né? Então, todos esses estudos, análises para desenhar essa semente são alinhados com esses desafios que a gente vê no futuro. De repente, o uso de material químico que é reduzido com a tecnologia que já é inserida dentro da própria semente, a resistência à chuva, à umidade que também já está inserida dentro dessa semente, faz com que a gente consiga contribuir com sustentabilidade na hora que o agricultor está aí plantando, né, grandes áreas, né? Então, tudo isso acaba contribuindo bastante. A gente pensar em sustentabilidade, resíduo, né, o que a gente tem de contaminação de solo, porque a gente já está colocando a tecnologia dentro da semente. Sem dúvida. Tem um número muito bacana aqui, eu sempre anoto para não esquecer. Tem a ver com produtividade também, né, Alessandra? Então, se a gente não tem produzir mais com menos área, que esse é um aspecto importante, né, do conceito da sustentabilidade. Então, olha só, 1980, para você produzir 250 quilos de milho, você precisava de 400 metros quadrados. Hoje, 2019, esse dado aqui é de 2019, 167 metros quadrados. Então, você precisa menos da metade. Para você produzir a mesma quantidade de milho. Então, isso significa menos áreas sendo convertidas em agricultura e produzir, de fato, produzir mais com a mesma área. Um nível de eficiência bem maior, né? Exato. Consequentemente, custo menor e uso de recursos naturais e tudo mais, né? Exatamente. Muito bom, gente. Acho que nossos espectadores aí devem estar realmente assim, bem animados, terem visto tanta coisa que às vezes no dia a dia a gente não para se debruçar e analisar sobre isso, né? Realmente impressionante. Eu deixo aqui aberto a palavra para vocês complementarem com aquilo que por alguma razão tenha passado e que vocês acham importante destacar para que a gente possa concluir o nosso podcast e deixar essa apresentação cada vez mais enriquecida e esclarecedora para os nossos espectadores. Fique à vontade. Não, agradecer a oportunidade, né, da gente estar aqui conversando e de divulgar um pouco do que a gente faz tão perto e que de repente as pessoas não saibam, né? Então a gente está em Petrolina com alta tecnologia, desenvolvendo produtos, desenvolvendo pessoas, né? Então assim, e é um prazer estar fazendo parte dessa história. Então assim, que as pessoas conheçam um pouco mais do que a gente está desenvolvendo em Petrolina e que a gente iniciou lá em 2012 e está construindo toda essa história, no milho, na soja, né, e trazendo melhoramento genético e o que o nosso produtor precisa. Alexandre, agradecer a conversa, de fato. Agora a gente talvez aproveite aqui essa feira maravilhosa que tá acontecendo em volta da gente, e dizer que realmente o nosso compromisso como Bayer com a inovação é parte do dia a dia e parte de algo que me faz e nos faz acordar todo dia e ir para o trabalho, para que a gente traga soluções mais adequadas, soluções melhores para os nossos agricultores e que a gente consiga ajudá-los numa tarefa que é tão árdua, que é alimentar tanta gente nesse mundo, né? Muito bom. Então, agradecer mais uma vez a Bayer, especialmente aqui nas presenças de Augusto, de Alessandra, pela participação, né? Forma simpática, muito prática e objetiva, né? E deixar aqui o nosso abraço para todos os espectadores pelo nosso episódio aqui, mais um podcast. Até mais.